Feliz sábado! Parece que vocês não tomaram café da manhã. Feliz sábado! Muito bom. Eu imagino Deus ansioso durante a semana para receber os seus filhos aqui na sua casa, amém? É muito bom mesmo estar aqui em comunhão com Deus e com os irmãos. Se nós nos amássemos mais, né? Se nós nos acolhêssemos mais, eu tenho a plena certeza que essa igreja não só seria a igreja reconhecida pela igreja que guarda os mandamentos, mas a igreja que ama. Porque o mundo precisa de amor. As pessoas carecem de amor. Se nós nos amássemos mais, nos acolhêssemos mais, nos abraçássemos mais, eu tenho certeza que o Senhor Jesus já teria voltado a esta terra e teria arrebatado esta igreja, amém? É muito bom. Feliz sábado para você também que está aí. Temos uma outra igreja, né? Nos assistindo pela internet. Que o Espírito de Deus também possa estar aí com você. O mesmo Espírito que está aqui conosco também se encontra aí com você. Amém? Por isso, eu queria apresentar uma pessoa especial para vocês. Na verdade, especial para mim, né? Essa moça linda aqui, amor, por favor, se coloque em pé. Essa moça maravilhosa, linda, é a minha futura esposa. Daqui a 3 meses a gente vai se casar. O nome dela é Rosiane. Tá um pouco com vergonha, mas eu também, quando cheguei aqui, senti um pouquinho de vergonha também. Bom, vamos ao que nos interessa então. Vamos à palavra de Deus. Mas antes disso, você é quem vai fazer a mensagem musical hoje. Eu queria que você cantasse assim comigo, ó. Joia somos nós. Vamos? Da pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus. Fazer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Feche os seus olhos e cante assim. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Pode ser melhor. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Senhor, somente o teu amor profundo pode nos satisfazer. Nós vivemos a vida, Senhor, nesse mundo aqui, nossa vida cotidiana, e às vezes não paramos para raciocinar de que o Senhor é amor e quer nos salvar. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é sábado e paramos no tempo para louvar o teu nome. Porque queremos estar bem juntinhos do Senhor, abraçados pelo Senhor. Querido Deus, por favor, aqui há visitas. Há pessoas que nunca adentraram esta igreja e hoje aqui estão. Elas precisam sair preenchidas pelo poder da tua palavra. E a tua palavra hoje necessita fazer diferença na vida do teu povo, da tua igreja. E Cristo Jesus necessita ser exaltado e glorificado nesse púlpito. Querido Deus, perdoa o nosso pecado. Que nenhuma veste satânica ou demoníaca possa nos distrair da mensagem especial nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.
Abra sua Bíblia. No livro de Daniel, o capítulo 2, o verso 14. Daniel, capítulo 2, o verso 14. Daniel, capítulo 2, verso 14, diz assim: Então, Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque, que explicou o caso a Daniel. Foi então Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu e disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Que versos maravilhosos, que versos profundos. Nabucodonosor, um rei poderoso. A palavra de Deus diz que Babilônia tinha os melhores carros de guerra, os melhores cavaleiros, os melhores soldados, as melhores estratégias de guerra. Babilônia imperava sobre a terra. Os reinos tremiam frente à Babilônia. Os reinos ficavam com medo de guerrear contra este exército poderoso. Alguns teólogos e históricos dizem que os muros da Babilônia eram tão fortificados, eram tão duros e poderosos, que carruagens vinham e voltavam, iam e vinham, passando pelos muros da Babilônia. Babilônia também tinha os seus jardins despenseiros, os seus palácios fortificados de ouro. Babilônia era muito rica em ouro. O comércio marítimo passava por Babilônia levando especiarias trazidas do Egito. Babilônia tinha um poder econômico fortíssimo. Nabucodonosor olhava para o seu reino, olhava para o estado, para o país da Babilônia e dizia: Uau! Realmente eu sou um rei poderoso. Não há outro rei como eu. Ele olhava para os seus jardins, para as suas praças, para as belezas de Babilônia e ficava orgulhoso daquilo que ele possuía. E agora então Deus, para quebrar o orgulho desse rei, esse rei agora tem um sonho. O sonho é esse: desta estátua. Esse é o sonho. O rei não entendia o sonho. E agora ele pede para os sábios, para os inteligentes, intelectuais da Babilônia, interpretarem o sonho. E agora os sábios olham para o rei e dizem assim: ó rei, que reina sobre a terra,
Não há pessoa, não há ser humano algum, não há sábio algum que possa dizer qual é o sonho para o Senhor e também interpretar esse sonho. Arioque, então, um dos oficiais do rei, se lembra de Daniel, aquele hebreu, aquele jovem hebreu. Olha, rei, há um interpretador de sonhos por aí. Eles creem em um Deus, eles chamam o Deus de Israel. E agora então Daniel, Arioque chega a Daniel e diz assim: Daniel, se você não interpretar o sonho, o rei matará todos os sábios da Babilônia que não conseguiram interpretar. Daniel, ele não acreditava na sua sabedoria, na sua razão, no seu conhecimento. E agora então, esse jovem hebreu chega aos seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Chega a esses 3 jovens e se reúnem e diz assim: amigos, orem. Orem para que o Senhor revele o sonho para mim. Para que nós possamos nos livrar dessa situação, dessa sentença de morte. E eu imagino, sabe como eu imagino, irmãos? Daniel agora indo para o seu quarto. Eu imagino os seus 3 amigos, cada um indo para os seus aposentos. E agora com os joelhos dobrados, eles clamam, eles gritam, eles berram ao Deus do céu: Senhor, por favor, interprete o sonho, na sua comunhão com Deus, na oração intercessória. Esses jovens agora clamam ao Senhor por uma interpretação. E Daniel louva a Deus. Chega então ao rei Nabucodonosor e diz assim: ó rei, eu não posso interpretar, mas há um Deus do céu. Ele é aquele que muda o tempo e as estações, aquele que remove e estabelece reis, aquele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, aquele que revela o profundo e o escondido, aquele que conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse Deus, ele tem poder para interpretar o sonho, e ele revelou a mim. E agora, nos versos 32 a 35, a Bíblia diz assim: a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. O rei ficou furioso, porque no verso 38, no final do verso 38, diz assim: olha, Nabucodonosor, você é a cabeça, e outros reinos virão sobre ti. Você, Nabucodonosor, que é orgulhoso, que se alegra com o teu reino. Você, Nabucodonosor, que possui tantos bens materiais, e em nenhum desses bens você dá glórias a mim, e somente a você. Outro reino virá sobre ti. Tu és a cabeça. E então Nabucodonosor, por um instante, ele louva ao Deus do céu, porque fiel foi a interpretação de Daniel. Mas no verso 44 e 45, a Bíblia,
do mesmo capítulo diz assim: mas nos dias desses reis, ó Deus, o Deus do céu, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e a sua interpretação é fiel. Nabucodonosor agora se enfurece. Brota ódio no coração desse rei, que pensava que o seu reino duraria eternamente. Deuteronômio 32, verso 4, diz que para o hebreu a pedra era o próprio Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz também que todos nós bebemos dessa fonte espiritual, que é Cristo, a pedra angular. E agora quando nós vamos para o capítulo 3, no verso 1, acompanhe comigo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Uma estátua de mais ou menos 36 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares. Babilônia era muito rica em ouro, por isso ele era a cabeça de ouro, Nabucodonosor. E agora esse rei eterniza o seu reino. Não, Senhor, eu vou mudar a história. Eu vou mudar a minha história. Esse Deus de Daniel e os seus amigos é um Deus que não sabe nada. Eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar o curso da história. E sabe, amigos, nós muitas vezes agimos como Nabucodonosor, querendo mudar a nossa história, querendo agir de acordo com as nossas próprias forças. Nabucodonosor agora constrói uma estátua toda de ouro, eternizando o seu reino, e dizendo: o meu reino jamais passará. E é assim que nós agimos, muitas vezes, de várias formas e de muitas maneiras, eternizando esse reino, eternizando as coisas desse mundo. Nós nos apegamos aos bens desse mundo, ao dinheiro, nos apegamos à fama, nos apegamos aos bens materiais desse mundo, eternizando esse mundo. Sabemos que o Senhor Jesus em breve voltará. As profecias apontam isso, de que a pedra sem auxílio de mãos está por vir, que o reino de Cristo está vindo para reinar. E nós olhamos para nós e dizemos assim: nossa, Jesus voltará, mas vivemos ainda com o coração nesse mundo, vivemos eternizando esse mundo. Nós colocamos muitas vezes a nossa felicidade ou em pessoas, ou em coisas, ou em bens. E eu lhe digo de passagem, se você colocar, ou se a tua felicidade maior é algum bem, esse bem um dia vai passar. Ou se você deposita sua felicidade em alguma pessoa, em algum ser humano, algum momento da vida, ele vai magoar você, ele vai te desapontar. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
A Bíblia diz assim também: maldito o homem que confia no próprio homem. E nós vivemos a vida eternizando as coisas desse mundo. Vamos levando a nossa vida. Ora estamos com Deus, ora estamos sem Deus. Ora estamos com o pé na igreja, ora estamos com o pé fora da igreja. E vamos levando a nossa vida espiritual junto com a barriga, né? Vamos levando a nossa vida mais ou menos. Carregamos a Bíblia, oramos, estudamos a lição da escola sabatina e nós pensamos que é o suficiente. E vamos então levando a vida, vamos amando as coisas deste mundo, vamos nos apegando a esse mundo. Temos a promessa que Ele voltará, mas na verdade ainda somos apegados a esse mundo. Eternizando esse mundo. Olha só, conhecem esse camarada aqui? Tancredo Neves. Na ocasião da campanha presidencial, ele disse algo interessante: que se tivesse 500 votos do seu partido, nem Deus, nem o próprio Deus o tiraria do poder da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse da presidência. Olha esse também, ó. O Brizola. Olha o que ele disse. No ano de 1990, na campanha presidencial, ele disse que aceitava até o apoio do demônio para se tornar presidente. A campanha, quando acabou, mostrou Collor como presidente e Brizola nem em segundo lugar. E esse barco aqui, esse navio, o maior transatlântico já conhecido na história. Os seus construtores, Lord William Perrier e Thomas Andrew. Uma repórter, ao lhes entrevistar, perguntando assim sobre a segurança do navio, eles olham com soberba e eles dizem assim: minha filha, nem Deus afunda este barco. O Titanic afundou após bater em um iceberg, matando centenas de passageiros. Foi o maior naufrágio de passageiros da história da Terra. Nós vivemos eternizando esse mundo. Pensamos que esse mundo nunca passará. Temos a promessa, mas às vezes não vivemos como se diz a promessa. Nabucodonosor ainda tinha o coração nesse mundo, mesmo sabendo que o seu reino passaria, porque Deus o havia revelado, e ele queria mudar o curso da história, da sua história. Mesmo sabendo que este mundo não é eterno, ainda ele tinha o coração apegado à Babilônia, às coisas de Babilônia. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 6, os versos de 19 a 21, não acumuleis, pois, para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, mas, disse Jesus, acumuleis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer, nem os ladrões podem escavar e roubar, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, para aprendermos a colocar nosso coração em um reino que durará por toda a eternidade, a observar as coisas eternas, as coisas que não passam, porque nós, como seres humanos, nessa mente limitada e pecaminosa que nós temos, nós apenas conseguimos observar e acreditar naquilo que vemos, naquilo que apalpamos, naquilo que é tocável. Aquilo que é eterno para nós, muitas vezes se torna uma alegoria, uma fábula. A gente sabe que a promessa da volta de Cristo é fiel, mas às vezes não vivemos como tal, eternizando esse mundo.
Daniel capítulo 3, os versos de 2 a 7. Ali nós vemos que o rei Nabucodonosor agora, ao construir a estátua, ele convida os governadores, os sátrapas, todos os administradores e todo o povo da Babilônia para se prostrar diante da imagem. E no verso 6, ele dá uma sentença. Ele diz assim: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, da pífara, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos os principais se ajoelharam. Todo o povo se ajoelhou, não por respeito a Nabucodonosor, nem por respeito à estátua de Nabucodonosor, mas por medo, por temor, por medo de morrer. Aqui, entre as entrelinhas desse capítulo, nós entendemos que há uma adoração forçada, uma obediência forçada. Podemos ver uma adoração forçada, sem livre-arbítrio, sem poder de escolher. E esse é o governo de Satanás, que é governado pela força e não pelo amor. O livro Patriarcas e Profetas, na página 9, nos diz assim: sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com os seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor. Serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada, e a todos concede vontade livre, para que lhe possam prestar serviço voluntário. O inimigo de Deus, ele sempre, meu querido irmão, minha querida visita, sempre vai forçar você a adorá-lo. Sempre vai insistir. O governo do inimigo é governado pela força e não pelo amor. Mas o governo de Deus é governado pela lei do amor. E a todos aqueles que o adoram, ele deseja que os que o adoram prestam serviço voluntário, tenham livre-arbítrio e poder de escolha. Por isso, quando eu vou em Apocalipse capítulo 3, o verso 20, Jesus dizendo assim: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não arromba a porta do nosso coração. O Espírito de Deus continua chamando. O Espírito de Deus continua nos incomodando, dizendo: parem de eternizar esse mundo. Começam a viver o reino de Deus já aqui na terra. Vocês estão acostumados demais com esse mundo. Vocês olham para as belezas da natureza e dizem no íntimo de vocês que querem permanecer aqui. Olha, vocês têm a promessa da minha volta. Vocês veem os sofrimentos que esse mundo passa. E mesmo assim, vocês ainda querem eternizar e viver nesse mundo. Satanás sempre vai forçar a segui-lo. Sempre vai obrigar você. Porque o seu governo é pela adoração e obediência forçada. E se você não o adorar, ele pode te matar, te destruir. Eu tenho visto muitas famílias sendo destruídas pelo inimigo. Eu tenho visto o inimigo tomar os filhos dos pais. Eu tenho visto o inimigo entrar na vida das famílias, destruindo o casamento, tirando a paz do lar.
Eu tenho visto o inimigo entrando na família, porque ao destruir a família, ele então desestrutura a igreja do Senhor. O inimigo não tem poder sobre Deus, mas ele toca nos filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que parar de eternizar esta terra, eternizar os bens desse mundo. Temos que começar a juntar tesouros no céu, onde os ladrões não podem roubar, nem a traça corroer. Mas enquanto a nossa felicidade maior for depositada em alguma coisa desse mundo, que não é Deus, esse mundo passará. E nós ficaremos juntamente, pereceremos juntamente com os bens desse mundo. Deus queria explicar não somente o curso da história para Nabucodonosor, mas queria fazer ele entender de que o único reino que durará para sempre, pela eternidade, é o reino do Senhor Jesus. E esse é o objetivo dessa igreja estar aqui. Esse é o objetivo de você estar adorando ao Senhor hoje. É entender que Ele em breve voltará e que essa igreja, pelo poder do Espírito de Deus, será levantada. Quando nós vamos em Daniel ainda, o capítulo 3, os versos 12 e 13, a Bíblia diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. O que você faria no lugar desses jovens? O mundo diz sim, e esses jovens dizem não. Esses jovens dizem: o casamento é para a eternidade. E o mundo diz: não, o casamento está em extinção. O mundo diz assim: eu bebo das novelas, eu bebo da mídia. E esses jovens dizem: não, nós bebemos do Senhor Jesus. Eu estou falando de ídolos modernos agora. Ídolos que estão retirando, estão tirando o diálogo entre o esposo e a esposa. Que chegam cansados do trabalho e se sentem em frente à TV e não tem diálogo, não tem comunicação, não tem amor um pelo outro, não tem carinho um pelo outro, e tem tirado a paz dos lares. E quando nós nos ajoelhamos, não estou dizendo que TV é pecado, porque nós temos a TV no Novo Tempo. Estou dizendo que tudo aquilo, essa é a visão de idolatria na Bíblia, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no meu coração e que atrapalha o convívio com a minha família e com a igreja e com Deus, se torna idolatria. E nós ainda vivemos. E alguns olham para o pastor e dizem assim: mas pastor, as novelas contam a realidade. A realidade do mundo, mas não a realidade de Deus. E mas nós não somos influenciados, pastor? Somos. Ignorante é aquele que pensa que não somos influenciados. Somos. E eu estou olhando para um professor aqui de comunicação. E ele sabe o que eu estou dizendo. Quando os outros veem apenas um pacote, mas nós vivemos eternizando esse mundo. Ou a solução de um problema. Com esses jovens, sempre na palavra de Deus, Deus sempre quis resguardar o evangelho com alguns remanescentes fiéis, com um povinho lá, uma pinchincha de povo, uns 3, 4,
Deus sempre resguardou o evangelho eterno, para que não se perdera. E quando eu vou em Gênesis, o capítulo 6, o verso 5, ali o Senhor diz que os desígnios do coração humano eram maus. O Espírito estava se retirando do coração humano, porque esse é carnal e Deus é espiritual. Mas quando eu vou para Gênesis, no mesmo capítulo, o verso 8, a Bíblia diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Um homem. A Bíblia não diz que a sua família era fiel. A Bíblia diz que Noé era fiel. E eu creio que por amor a Noé, Deus então salva juntamente com ele a sua família. Pai, mãe, você tem poder, pelo poder de Cristo, de restaurar a tua família, de salvar a tua família. Essa é a obrigação dos pais. Esse é o dever que Deus concedeu aos pais. Porque um dia o Senhor te prestará contas da família que Ele colocou nos teus braços. E você terá, e eu também, de prestar contas ao Senhor. Com esses jovens não foi diferente. Em meio a uma nação infiel, eles foram fiéis. Não se prostraram diante da imagem, simplesmente porque eles sabiam que Babilônia não permaneceria, não era eterna. Eles não tinham o coração nesse mundo. Eles não eternizavam este mundo. Eles ajuntavam tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer e os ladrões não podem roubar. Os tesouros deles estavam sobre a rocha que é Cristo, sobre o reino de Deus, o reino que jamais passaria, o reino que iria esmiuçar a estátua de Nabucodonosor e todos os reinos nelas representados. O coração desses jovens estavam em um reino eterno. E sabe, amigos, todos nós nascemos nesse mundo pecadores. É como se estivéssemos em um rio, sabe? Em uma correnteza muito forte. Todo mundo está de boia, né? A boia não deixa a gente nadar, ou deixa? Não permite. Se estamos de colete ou se estamos de boia, a correnteza vai nos levar para onde ela seguir. Esses jovens retiraram a boia. Vivemos a vida. O mundo diz sim e nós sim. O mundo diz não e a gente também diz não. Mas o cristão, ele vai na contramão, mesmo que ele tenha que dar a sua vida, mesmo que ele tenha que morrer pelo amor do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim: aquele que não deixar pai e mãe, aquele que não deixar os amigos, não deixar esse mundo, não é digno de mim, não tem forças para carregar a minha cruz, não tem poder para ser meu discípulo e para ser fiel a mim. Na contramão. O que você faria no lugar desses jovens? Ajoelharia? Se prostraria ou permaneceria em pé? Porque só quando o Senhor Jesus voltar, só aqueles que permanecerem, porque a Bíblia diz o justo viverá pela fé. Os versos 14 e 15 dizem assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro? E no verso 15 ele diz assim: olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Quando vocês escutarem, ó, hebreus inconsequentes, quando vocês escutarem o som de toda sorte de música, e não se ajoelharem perante a minha estátua, vocês serão lançados novamente na fornalha de fogo ardente, e ela estará acesa 7 vezes mais. Na época de Babilônia, Babilônia se concentrava onde é o Iraque hoje, cheio de petróleo. E na época, para se acender uma fornalha era usado petróleo. E o máximo que uma fornalha poderia chegar era 1500 graus.
de quentura. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer se não se prostrarem diante da minha face. Os jovens hebreus, eles tinham em claro na mente que não se adoraria imagens de homens, e nem as criaturas criadas por homens. E quando nós vamos para os versos 16, 17 e 18, esses jovens respondem assim para o rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Os jovens hebreus tinham em mente que adoração só é devida a um único Deus. E eles tinham em mente também o que se encontra em Salmo 115, os versos de 1 a 9. A Bíblia diz assim, Salmo 115, versos de 1 a 9, dizem assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Eu quero um diálogo com você agora. O verso 5 diz assim: tem boca e não? Está fraco. Tem boca e não? Tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Tem nariz e não? Suas mãos não? Seus pés não? Som nenhum lhe sai da sua? Tornam-se semelhante a eles, os quantos os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. Esses jovens tinham isso em mente. Os jovens, pela fidelidade nas pequenas coisas, Deus os conduziu a fidelidade nas grandes coisas. A fidelidade deles não depende do milagre de Deus. A fé não se baseia em milagres. Se os milagres acontecem, é simplesmente para fortalecer a nossa fé. Mas os milagres não são a essência da fé. Porque se eu vejo um milagre e digo assim: eu tenho fé, o milagre aconteceu, isso não é fé. O milagre não pode ser a essência da nossa fé, mesmo que os milagres não aconteçam. A nossa fé não pode prover de milagres. Às vezes, oramos e pedimos a Deus que nos salve da prova. Mas devemos entender que em algumas circunstâncias, Deus deseja nos salvar na prova. Clamamos: Senhor, estou passando por essa aflição, pelo vale de morte, Senhor. E às vezes não entendemos que o Senhor quer nos livrar na prova e não da prova, porque as provas fortalecem a nossa vida espiritual, nos fazem cristãos maduros, nos ajudam a buscar mais o Senhor. Porque, pensem comigo, se nesse mundo de sofrimento nós já gostamos de viver aqui, imagine se não tivesse sofrimento. As provas existem para mostrar uma luz, uma sombra de que haverá um reino, que não haverá mais sofrimento, mais morte e dor. Se não houver aprovações, jamais almejaríamos o céu.
esses jovens tinham em mente a promessa de Isaías 43, os versos de 1 a 3. E o verso 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Os versos 24 e 25 do capítulo 3 de Daniel dizem assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. E quando nós vamos no espírito de profecia, se confirma que esse Deus era Jesus. Por isso, quando o salmista ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu amparo nas tribulações. Davi, olhando desde as montanhas de Jerusalém, olhando para as pedras, para as rochas de Jerusalém, que naquela época as rochas havia orifícios, e havia muitas aves sobrevoando o céu, para ir de encontro àqueles pequenos animais, para obter o alimento. E agora, Davi, olhando para essa cena da natureza, ele diz assim, ele vê aquela ave pousando para pegar aquele animal, e aquele animal entrando entre os orifícios da rocha. Davi, ele escreve: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. Mesmo que eu esteja passando pela fornalha ardente, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que os meus olhos se tornem escuros, mesmo que eu não consiga enxergar a solução para o meu problema insolúvel, o Senhor é a minha rocha. E talvez, meu querido irmão, minha querida visita, Deus não queira te livrar da prova, mas nela, para que você possa sentir o poder de Deus na tua vida. Aos jovens, Deus não os salvou da fornalha, mas na fornalha. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3, a Bíblia diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Fé não é simplesmente crer do nada. Deus nos dá evidências para crermos nele. Os jovens hebreus conheciam a história de Israel, os milagres que Deus havia realizado no passado pelo seu povo. Nos capítulos 1 e 2, eles viram o poder de Deus em favor deles. E por que agora o Senhor os abandonaria na fornalha? Eu tenho certeza que Deus já realizou milagres no passado na tua vida. E hoje você passando por uma prova muito difícil, você talvez desconfiando de Deus, olha para o passado. Se Deus te abandonou? Não. Então Ele não vai te abandonar também no presente. Fé é fundamentada na palavra de Deus e provada pela experiência diária com Deus. É olhar para o passado e ver os milagres que Ele realizou por nós, é entender que no presente, mesmo passando por provas, talvez não para nos salvar da prova, mas na prova. Fé é observar os milagres presentes e o que Ele fará no futuro por nós. Essa igreja é militante, mas se tornará o quê? Triunfante. É entender que mesmo em meio ao vale da morte, a sua palavra nos diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá mais pranto nem dor, porque os primeiros sofrimentos que passamos já se passaram. É entender o que Cristo Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a pedra, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Nabucodonosor entendeu que o único reino que jamais passará é o reino de Deus. Esse capítulo é interessante porque ele mostra a conversão deste rei, que era orgulhoso, e agora deixa o seu orgulho, porque entende que o Deus, o único Deus, que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é o único digno de adoração. É o único que pode te libertar dos prazeres e desejos, se você tem eternizado esse mundo ainda. Esse mundo passará, meu querido irmão. Você crendo ou não, você vivendo o evangelho eterno ou não, você longe de Jesus ou não, esse reino vai passar. Paulo ele diz assim: atentais para as coisas eternas. Andai com os pés na terra, mas com os olhos e o coração e a mente fixos no céu. Tem você ainda se apegado a esse mundo? Há algo que te afasta do Senhor e deixa sua vida espiritual pobre e miserável? Tem você eternizado esse mundo? Tem você realmente vivido como um cristão que aguarda o breve retorno de Jesus a esta terra? Como você tem vivido a vida? Você acha que o seu casamento está bom? Está mais ou menos? Com Deus ele pode melhorar. Os seus filhos estão afastados do Senhor? Dobre os joelhos, clame ao Senhor. Como está a tua vida? Essa igreja é uma igreja forte. É a melhor igreja que nós temos na associação. Mas não é por ser uma igreja forte e cômoda. É um hospital ainda de pessoas doentes espiritualmente, que precisam da graça de Jesus para deixar esse mundo e olhar para o céu. Nesse momento nós vamos cantar o último hino. E enquanto nós cantamos esse hino, eu queria que você pensasse no céu. Eu queria chamar a pessoa que vai guiar o hino. Que você deixasse esse mundo e pensasse no céu. E que você cante como um cristão que aguarda o breve retorno de Cristo e que eterniza somente as coisas espirituais. Nos colocamos em pé? Tenho ouvido de uma terra linda